Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini de Processo Penal e hoje falaremos sobre os princípios e características do Tribunal do Júri. Quanto aos princípios constitucionais do Tribunal do Júri, lá no artigo 5º, inciso 38 da Carta Magna, nós temos 4 princípios que regem o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, soberania dos vereditos, sigilo das votações e competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Sobre a plenitude de defesa, como o próprio nome diz, quer dizer que ele é mais intenso do que a ampla defesa. Então nós temos que para os processos haverá sempre a oportunidade de ampla defesa e contraditório. Então num processo crime, num conteúdo de um processo comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, ou de lei de drogas, ou qualquer outro processo, sempre haverá a ampla defesa, a oportunidade para que aquele que está sendo acusado ele possa se defender, juntando provas, documentos, que tenha uma defesa técnica, que o seu advogado possa defendê-lo com todos os meios legais previstos em lei. A plenitude de defesa, nós temos a ampla defesa de uma forma mais intensa. E isso tem o seguinte significado: se vocês já presenciaram o plenário do Tribunal do Júri, perceberam que quem julga será o Conselho de Sentença, que é formado por 7 jurados. E eles são chamados de juízes leigos. E o juiz-presidente, que é o juiz de direito, ele é o juiz togado. Então, quem irá julgar o fato? Serão os jurados. Então, eles não têm o conhecimento técnico como o juiz togado. Por isso, há plenitude de defesa. Então, a defesa ela pode fazer argumentos que são fora do direito. Então, eles podem fazer argumentos de cunho religioso, sociológico, filosófico, sobre todos os outros assuntos que podem ser diversos da área do direito. Então, por isso, a plenitude de defesa. Você pode se utilizar de argumentos fora da área jurídica. Então, a plenitude de defesa será utilizado em plenário, que é a segunda fase do Tribunal do Júri. Sobre o sigilo das votações, a regra para o processo penal é que todos os atos sejam públicos. Porém, a votação do Conselho de Sentença será realizado em sala secreta. Nesta sala secreta, entre aspas, haverá a entrada apenas do juiz, presidente, do promotor, dos 7 jurados e do advogado do acusado. O procedimento das votações é que haverá uma urna chamada de carga e uma urna chamada de descarga. Então cada jurado receberá uma cédula com a palavra sim e outra com a palavra não. Haverá a passagem da urna de carga, eles farão a votação e após eles vão descartar a outra cédula. Então nenhum jurado pode saber o que o outro votou. Então o artigo 483, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal vai falar sobre o sigilo das votações. Então a ata de audiência não vai constar um número de votos em cada quesito, respeitando o princípio do sigilo das votações. E isso tem ligação com a exigência de incomunicabilidade dos jurados. No artigo 466, parágrafo 1º, antes dos sorteios dos jurados, o juiz ele fará uma advertência de que eles não poderão se comunicar sobre o assunto que será julgado, sob pena de exclusão do Conselho de Sentença e de imposição de multa. Sobre a soberania dos vereditos, aquilo que foi votado pelo Conselho de Sentença, formado pelos 7 jurados, não poderá ser modificado por um outro órgão judiciário. Caso aquela decisão ela seja anulada, a decisão dos jurados, então haverá um novo julgamento, com um novo Conselho de Sentença. O princípio da soberania dos vereditos quer dizer que a decisão dos jurados ela é soberana. Nenhum outro órgão do Poder Judiciário poderá substituí-la. E o último princípio previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, é o princípio de competência
do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, de novo, quais são os crimes dolosos contra a vida? O homicídio, o infanticídio, o aborto, o auxílio, instigação e induzimento ao suicídio. Estes, quando forem realizados na forma dolosa, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Lembrando que os crimes conexos, de acordo com o artigo 78 do Código de Processo Penal, serão atraídos pelo Tribunal do Júri. Então, uma pessoa ela pode ser julgada, por exemplo, por homicídio doloso em concurso material com o crime de porte ilegal de arma permitida, por exemplo. Porque o crime de homicídio doloso é conexo ao crime de porte ilegal e ambos serão julgados pelo Tribunal do Júri. Quanto às características do Tribunal do Júri, primeiro, ele é um órgão heterogêneo. Isto quer dizer que na segunda fase, o Tribunal do Júri ele será composto por um juiz presidente, que é o juiz togado, e mais 25 jurados que serão convocados para o dia do plenário. Conforme o artigo 433 do Código de Processo Penal, destes 25 jurados, 7 serão sorteados para compor o Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença, composto por 7 jurados, eles julgarão o fato que está sendo julgado. Então eles vão julgar se houve materialidade do crime, se houve autoria ou participação do réu no crime, se eles absolvem ou não o réu, se há qualificadora ou qualificadoras, se há causa de aumento ou diminuição de pena. E também, nos casos de delitos conexos, eles também julgarão os crimes conexos. Mas eles julgam o fato. Se for condenado, por exemplo, o juiz presidente, que é aquele que preside o julgamento em plenário, ele vai fazer a dosimetria, ou seja, ele fará a análise de direito. Então, os fatos ficarão a cargo do Conselho de Sentença e a questão de direito ficará a cargo do juiz presidente. Então, o Tribunal do Júri é classificado como um órgão subjetivamente complexo. Uma outra característica é que no Tribunal do Júri, lá na segunda fase, ele é um órgão horizontal. Isso quer dizer o quê? É que o juiz presidente ele está na mesma linha hierárquica dos jurados que compõem o Conselho de Sentença. Prestem atenção quando assistirem um plenário do Tribunal do Júri. Tanto o promotor, quanto o juiz e o advogado ou defensor público chamam os jurados de excelência, a mesma forma de tratamento que o juiz presidente, pois não há hierarquia entre juiz presidente e jurados. O Tribunal do Júri também tem uma característica de órgão temporário, então ele só vai durar por tempo determinado, durante alguns períodos do ano. Outra característica é que a decisão do Conselho de Sentença será por maioria de votos. Após a reforma de 2008, conforme o artigo 483, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal, chegando em 4 votos em um sentido daquele quesito, não vai mais abrir o restante das cédulas. Quer dizer o seguinte, não é preciso mais ter unanimidade e nem a contagem de todas as cédulas. Nós temos 7 jurados. Se tem 4 votos sim, já num sentido, então os outros não serão abertos. Por quê? Sigilo das votações. Nós vimos como um dos princípios constitucionais previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Então nós vimos hoje que dos princípios constitucionais contidos na Carta Magna, sempre haverá plenitude de defesa em plenário lá no Tribunal do Júri. Então é possível que se faça argumentos fora da área jurídica, porque diferentemente de outros procedimentos, aqui nós temos pessoas não ligadas ao direito que julgam o réu. Então, qual é o sentido do Tribunal do Júri? A Constituição Federal fala que para estes crimes mais gravosos, os crimes dolosos contra a vida, é melhor que o réu seja julgado pelos seus pares. Então, não por um juiz de direito, mas sim por juízes leigos, que são outros cidadãos.
falamos sobre o sigilo das votações, que em aula posterior eu explicarei melhor qual que é o procedimento para a votação dos quesitos, lembrando que isso tem uma ligação muito forte com a incomunicabilidade entre os jurados. Falamos sobre a soberania dos vereditos, que a decisão do conselho de sentença não pode ser modificada por um outro órgão judiciário e que o tribunal do júri ele tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Acabamos aqui a análise dos princípios e características do tribunal do júri. Nos vemos na próxima aula.